TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começa agora a edição deste dia 31 de maio. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante a semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o programa Fumaça Zero, de reforçar a importância do balanço das compras presenciais e online e de entender também a importância da desapropriação da Casa da Morte para Petrópolis. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Major Israel de Andrade, que vai conversar um pouco com a gente sobre a prevenção do meio ambiente, falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Boa tarde, Major, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, cidadão. Nós estamos aqui hoje para esclarecer um pouco da questão ambiental, da prevenção dos incêndios florestais, para trazer um pouco de conhecimento à população. A gente tem essa questão dos incêndios florestais muito presente aqui em Petrópolis. Realmente é algo que tem que prestar muita atenção. Major, a gente veio conversar um pouco sobre o programa, a Operação Fumaça Zero. Você pode explicar para a gente, por favor? Sim, perfeitamente, Hugo, bem pontuado. O programa Fumaça Zero, essa operação ela já é desenvolvida no Instituto do Ambiente desde o ano de 2020, dentro do período da pandemia, iniciou ali pontualmente aqui nos municípios de Petrópolis, e esse ano nós expandimos bastante o rol de ações do programa. Nós estamos voltados a atender os 92 municípios do estado em parceria. Até o momento nós temos a parceria de 42 municípios, desde que nós fizemos a abertura do programa oficialmente na Reserva Biológica de Araras. E esse ano o programa ele atua diretamente em ações que vão desde prevenção, ações preventivas, atua diretamente nas comunidades do entorno das unidades de conservação, por meio de aplicação de notificações preventivas que procuram esclarecer a população a legislação existente acerca dos incêndios florestais e ações preventivas dos incêndios florestais estão no conteúdo dessas notificações. Além disso, o programa também ele é voltado também para ações de monitoramento, principalmente após o ano de 2024, que foi um ano que tivemos um número significativo de incêndios florestais, não só aqui em Petrópolis, principalmente na região de Secretário, mas também em todo o estado do Rio de Janeiro, e por determinação do nosso governador Cláudio Castro e pelo secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, nós lançamos a plataforma Olho no Verde Queimadas, que tem subsidiado ações de prevenção mais bem estruturadas quando você consegue fazer um entendimento da dinâmica do incêndio no território. Então, os municípios, e isso está sendo disponibilizado para os municípios para que eles possam ter acesso a esse conhecimento, acesso a essa informação mais detalhada dos incêndios. No tocante às ações de resposta, essas ações integradas, essa parceria com os municípios, com os diversos entes federados, isso possibilita nós temos uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais interligada, principalmente nas ações de resposta aos incêndios, quando a gente diminui muito esse fluxo de contato e a gente facilita as equipes em campo. Já evoluindo também para o campo do pós-incêndio, também agregado à plataforma Olho no Verde Queimados e também diretamente interligado a essa comunicação, nós conseguimos já, dentro do escopo da operação, estabelecer uns contatos que nos possibilitou chegar à criminalização de alguns autores dos incêndios florestais, principalmente por ações criminosas. Então, assim, isso só foi uma política de ganho, é uma política pública, o programa já se torna uma política pública de prevenção dos incêndios florestais, uma política do governo do estado. Então, isso facilitou que nós pudéssemos efetuar prisões, principalmente por esse link de contatos. E também pela possibilidade, por essa gestão territorial dos incêndios, para que nós possamos dimensionar ações de reconstrução, uma reconstrução resiliente, voltada a atender às ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, tudo está convergindo para uma gestão melhor dessa parte de incêndios florestais.
É realmente um projeto, são diversos projetos, né, em meio interligados, que realmente estão combatendo um problema que foi muito presente em 2024. Se eu não me engano, no ano passado, nós tivemos recordes de incêndio aqui no estado do Rio de Janeiro, uma situação realmente muito conturbada. Aqui em Petrópolis, por exemplo, toda semana a gente recebia denúncia, ou até mesmo via a vegetação nos morros, realmente uma situação bem complicada. O ano de 2024 ele foi um divisor de águas, né, na questão dos incêndios florestais em todo o estado do Rio de Janeiro. Né, nós tivemos um incêndio florestal de maior impacto da história aqui no estado. Né, esse especificamente foi o que aconteceu no Monumento Estadual da Serra da Beleza, no qual nós temos mapeado a cicatriz lá, chegou a quase 2.000 hectares de vegetação nativa queimada. Então, assim, foi um incêndio de grande relevância. E também tivemos o aqui de Secretário, né, que afetou bastante, uma questão, se eu não me engano, na casa dos 800 hectares. Mas isso assim, foi um impacto muito significativo na nossa biodiversidade, onde hoje houve perda de fauna, na fauna e flora. Então, assim, que a população entenda que pequenas práticas que ela tem adotado, como a própria queima do lixo, né? Às vezes é uma questão de coleta de lixo, aí a população, para fazer a gestão do seu resíduo, ela acaba atirando fogo. Isso é muito prejudicial ao nosso bioma, porque as mudanças climáticas têm afetado diretamente, então a vegetação está mais suscetível aos incêndios florestais. E nesse período que a gente está, principalmente, que é o período que a gente está chegando na época realmente da seca, da estiagem, essas questões ficam ainda mais preponderantes, né? Realmente ficam ainda mais em foco. Verdade, verdade. Nesse período, né, a gente como a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e o INEA, nós temos dentro disso, né, ações também que nós já estamos aqui também para tratar disso, né, no campo da prevenção e mitigação aos incêndios, né, e para que nós possamos sensibilizar a população. Nós temos também o nosso curso de capacitação em proteção e defesa florestal, né? Esse ano nós aumentamos muito, integramos ele ao programa Fumaça Zero, e nós já estamos ofertando capacitações ao longo dos municípios, né? Ofertando isso para os municípios, e já tivemos um resultado bastante significativo nesse programa também. E essa capacitação, ela é disponibilizada para quem? Que público que pode realmente procurar? Então, ele é voltado a atender servidores dos municípios, né, os servidores municipais, e também a sociedade civil, associação de moradores no entorno das unidades, das unidades de conservação. Então, nós estamos voltados a atender esse público. De que forma? Nossa capacitação hoje, nós atuamos dentro do programa. É um programa também que já existe no INEA pela Resolução 91, já existe desde o ano de 2019. Nós já vínhamos fazendo essa capacitação mais pontualmente dentro do Instituto, e a partir do ano passado também nós ampliamos bastante. Essa capacitação voltada a atender esse público, nós procuramos ali trazer assuntos da temática da legislação ambiental e de ações de prevenção e propriamente de combate a incêndio. Queria caracterizar aqui que esse curso não é um curso de formação de brigada. É um curso voltado a capacitar a sociedade para que possa apoiar as equipes em campo quando necessário, tendo acesso à forma de comunicação, como as equipes elas têm atuado, e entender a gestão dos recursos que estão ali. Então, que fique bem frisado isso, mas que é de suma importância para a população, para que elas possam... a gente costuma brincar que o incêndio ele já não nasce grande. Ele nasce com pequenos focos, então a população entendendo como se faz, às vezes ela pode diminuir bastante o resultado final, que é aquele incêndio de grande impacto. Então é nisso que nós estamos voltados a atuar. E esse ano, né, por determinação do secretário Bernardo Rossi também, nós ampliamos bastante esse ciclo de capacitação. Até o final de junho agora, nós já teremos capacitado em torno de 600 pessoas dentro do escopo do programa, e previsão de ter capacitado dentro desses 600, 24 municípios. Então, assim, é uma parceria grande, nós estamos ampliando, nós estamos trabalhando em prol da nossa biodiversidade. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito importante. Os incêndios florestais só são prejudiciais. Verdade. E eles podem, como você mesmo falou, eles começam pequenininhos e podem chegar até 2.000 hectares. Então, verdade, realmente é algo que a sociedade civil também precisa estar muito atenta. Verdade. E um ponto que você destacou é que a capacitação não transforma a pessoa realmente, não prepara a pessoa para combater o incêndio,
mas ela tá ali, vai estar mais preparada para auxiliar quem realmente está combatendo. De fato, esse é o objetivo, né? Que a população tenha acesso a esse nível de conhecimento para que possa, em condições pontuais, minúsculas, que ela possa atuar preventivamente e inicialmente, né? Para que o incêndio não se alastre, que ela tenha um conhecimento melhor. A partir do momento que ele se torna um incêndio, aí sim as equipes capacitadas do Corpo de Bombeiros e até as equipes de guarda-parques que também atuam no combate aos incêndios florestais, aí essas equipes vão estar atuando mais incisivamente. Realmente tem que ficar muito, destacar bastante isso para não ocorrer nenhum tipo de desentendimento, porque é muito importante. As equipes estão preparadas para fazer isso, então em caso de um incêndio você tem que ligar para o Corpo de Bombeiros e realmente pedir esse atendimento, porque são situações que, como você me falou, começa pequenininho, depois se torna um incêndio gigantesco e a pessoa não vai conseguir, mesmo querendo, ela pode acabar se tornando uma vítima desse incêndio florestal. Perfeitamente, exatamente isso. E olha, um ponto que eu queria destacar, que eu queria que você me dissesse um pouco, foi que o programa do Fumaça Zero começou em 2020, na época da pandemia, e 2024, apesar de ter sido um ano muito complicado nessa questão dos incêndios ambientais, com esse programa já tendo sido realizado, né, já está sendo praticado desde 2020, você acha que se não existisse ele, o problema poderia ter sido maior ainda? Perfeitamente. Todas as ações que são voltadas à prevenção, à mitigação dos incêndios, se elas não existissem, de fato, estaríamos num cenário muito pior. Então, ter esse programa associado a você levar a educação ambiental acerca da temática dos incêndios florestais, você está junto às comunidades do entorno das unidades de conservação é de suma importância, porque isso representa o papel do Estado atuando de forma incisiva nas comunidades. Óbvio que você identificar um problema, né? Você identificar uma ação criminosa, e nós temos também todo o agregado da operação que nós possamos chegar até a criminalização, como foi bem dito. Mas tudo parte de ações preventivas, né? Nós precisamos, o Estado tem que estar presente nessas ações de prevenção, para que nós possamos sensibilizar a população, levar o conhecimento, e é só dessa forma que a gente consegue romper essas barreiras culturais que existem, principalmente acerca do uso do fogo. Inclusive, falando dessas ações de prevenção, você podia destacar algumas maneiras da população realmente se prevenir, algumas coisas que, como você falou, às vezes é cultural, às vezes já é um costume familiar que pode causar um problemão, mesmo que a pessoa não queira. De fato, assim, uma coisa que eu destaco assim como ação preventiva é que nesse período de estiagem, principalmente nesse período de estiagem, é vedado o uso do fogo. Então, você não pode utilizar o fogo. Então, se você já tiver esse conhecimento, muitos dos problemas já podem ser resolvidos. A maioria dos incêndios que nós temos identificado também ao longo das rondas e monitoramento nas ações de campo do programa, é que muitas das origens dos incêndios florestais está associado diretamente a uma questão de coleta de lixo, a uma questão daquela gestão de resíduos que existe naquela comunidade, que acaba a comunidade, por não ter aquele serviço ou por ter uma dificuldade, uma carência na questão do lixo, ela acaba ateando fogo e isso acaba se propagando para a vegetação. Como ação preventiva também, que nós possamos estar aí a população adotando diretamente, nós do INEA nós fazemos os aceros preventivos, que você separar um pouco da cobertura vegetal da parte que você consegue defender a biodiversidade que está após, ou seja, você fazer um serviço de capina e deixar bem no solo mineral para que possa, a partir daquele momento que o incêndio chegar naquele ponto que tem a descontinuidade da vegetação, ali, em tese, o incêndio morreria, né? Isso precisa de um mapeamento e tudo mais, mas a comunidade pode estar fazendo no entorno da sua residência para que, caso haja um incêndio florestal, aquele incêndio não chegue e ofereça risco à sua residência. Mas isso também precisa ser estudado, mas é uma possibilidade, o acero preventivo. Um ponto que você falou é que nesse período de seca, de estiagem, a utilização do fogo tem que ser vedado. Isso. E voltando na parte que eu falei que é bem cultural, a gente está chegando no período de festa junina. Então já tem aquele hábito, uma das cenas mais típicas da festa junina são as fogueiras. Isso. O ideal é que não faça. O ideal é que não faça, é bem pontuado isso. A gente sabe que existe a questão cultural também das festas juninas e tudo mais.
Você utilizar a fogueira, você sabe que você pode estar incorrendo num crime ambiental, né? Então, se a população for fazer uso, que seja aquele uso em locais que não haja comunicação direta com qualquer tipo de vegetação. Aí sim, a gente entende que nesse ponto, mas isso tem que ser analisado caso a caso. E também tem a questão cultural também associada às festas juninas, a questão da soltura de balões, né? Nós já tivemos nesse fim de semana, eu também recebi aqui no registro, no nosso grupo de controle, de algumas apreensões de balões que caíram no entorno das unidades de conservação. Nossas equipes de guarda-parques fizeram a apreensão em conjunto com a UPAM. Então, que fique pontuado isso, que a população não solte balões nesse período, porque quando você faz a soltura é impossível de você saber onde aquele balão vai cair. E aí é quando nós temos os grandes incêndios florestais, principalmente em regiões remotas, de difícil acesso, que aí demanda uma série de quantidade de recursos, sejam recursos tecnológicos e principalmente recurso humano, que o incêndio florestal, o combate ao incêndio florestal é extremamente desgastante. Então, desgasta as equipes do Corpo de Bombeiros, desgasta a equipe de guarda-parques, tem que se haver uma grande mobilização de pessoal para isso. Então, que a população tenha em mente que você não solte balões nesse período, principalmente. É realmente um ponto a ser destacado, que é algo que realmente já está sendo falado há algum tempo. A soltura de balões é ilegal e tem que ser muito destacado, porque pensa, é só um balãozinho, mas um balãozinho pode causar um incêndio florestal imenso e, como o Major acabou de destacar, gera uma série de custos, sejam humanos ou até mesmo financeiros. É verdade. Major, você quer destacar mais algum ponto, tanto sobre essa questão da prevenção aos incêndios nessa época de estiagem ou do programa? É deixar orientada a população que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o INEA estão atuantes nessa questão da prevenção aos incêndios florestais. E também nós atuamos diretamente na resposta, principalmente em apoio ao Corpo de Bombeiros, às equipes do Corpo de Bombeiros, com o nosso Corpo de Guarda-Parques. Nós estamos disponíveis para atuar nesses incêndios florestais. Estamos preparados, estamos trabalhando incisivamente. Inclusive, tivemos um aumento do nosso efetivo. Nosso secretário possibilitou aumento de mais 145 guarda-parques para que possa reforçar os nossos parques estaduais. Isso foi de suma importância para que nós pudéssemos cada vez mais robustecer essa equipe de campo, né? Estar mais presente nas comunidades. Então, é esse recado que nós temos que levar à população. Principalmente que vocês, os órgãos estaduais, eles contam diretamente com a participação da sociedade civil, principalmente nessa sensibilização. Perfeito, Major. Realmente é muito importante essa participação, tanto na conscientização, em todos os âmbitos da sociedade civil, porque os órgãos estaduais estão lá para, quando tiver algum problema, realmente resolver, mas que a população esteja conscientizada, que saiba o que pode se fazer e o que não pode nesse período e em todo o ano. Verdade. Major, muito obrigado pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer te receber. Um prazer imenso. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Cláudio Mohamed, que vai conversar um pouco com a gente sobre as tendências de consumo e alguns dados do consumo que foram registrados aqui no Brasil. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde também a todos que estão nos assistindo e agradeço por estar aqui mais uma vez para a gente poder falar sobre comércio, sobre desempenho, né? Isso é muito bom. Sempre um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. E só para quem não te conhece, quem ainda não viu as outras vezes, pode se apresentar, por favor? Bem, eu sou o Cláudio Mohamed, presidente da CDL de Petrópolis, né? A CDL, ela é uma instituição que, além de fazer todo o trabalho através da consulta do SPC, a CDL também ela vem, de alguma forma, colaborando para o desempenho, o melhor desempenho do comércio e do varejo. Cláudio, hoje a gente veio conversar especificamente sobre algumas tendências de consumo e falar um pouco sobre o consumo online. Certo. Pode falar um pouco sobre isso, porque saiu um dado que 80% das pessoas já criaram uma rotina de consumo online aqui no Brasil. Não, sem dúvida. Você sabe, Hugo, que o consumo online ele deu um salto muito grande quando da pandemia. Até a pandemia, nós tínhamos aí naquele momento, estava aí em torno mais ou menos de 15% a 17% o percentual de consumidores que utilizavam, né, as compras online. E quando ocorreu a pandemia, né, foi necessário que muitos empresários do comércio corressem e também se adaptassem, né, às tecnologias que na época estavam aí disponíveis para que ele pudesse continuar, né, as suas vendas. E dali em diante, então, cada vez mais vem crescendo essa questão das vendas pela internet, né, as vendas online, né? E hoje você tem uma variedade grande de marketplace, né, que ajuda muito ao pequeno poder vender, né, porque o pequeno ele não tem condição de ter um site próprio, porque é um custo muito elevado, né? Mas ele consegue, através dos marketplaces, né, colocar o seu produto ali e ali ele buscar ali clientes ali para consumir os seus produtos, né? E também, além do marketplace, veio também a tecnologia, né, do WhatsApp, que já tinha, mas aí as pessoas viram que ali no WhatsApp também era uma ferramenta muito poderosa para você levar o seu produto, né, para seus clientes e também para aqueles que você ainda não eram seus clientes, mas que estavam ali recebendo as mensagens, né, através do tráfego pago, né, e estavam também começando a adquirir seus produtos também por essa ferramenta que é o WhatsApp. E a outra ferramenta tecnológica que é muito forte, né, é o Instagram. O Instagram também impulsiona muito as vendas, né, e é uma ferramenta que os lojistas também usam e precisam usar realmente para que eles possam alavancar cada vez mais o desempenho de suas vendas. A gente pode ver que então que foi algo que foi ali fomentado na pandemia, né, na época da pandemia, porque não existia outra opção. Com a questão do lockdown, as pessoas terem que fazer o isolamento social. Exatamente. Então, realmente, o jeito que o comércio tinha como sobreviver era realmente fazendo essas vendas online, era se transformando. E depois foi uma tendência, né? Já que já tinha se transformado na época da pandemia, foi algo que se manteve e vai crescendo cada vez mais. Não, sem dúvida, cada vez cresce mais a venda online. Mas, Hugo, é importante também a gente colocar aqui que a venda presencial ela também se torna muito importante, porque
Através da venda presencial, o consumidor ele pode ter uma experiência diferente, né? Então ele tem contato ali, um contato humano com o vendedor, que ali o vendedor pode passar para ele ali várias características, né, do produto, pode dizer a ele quais são as tendências, tanto na moda como também no calçado ou no mercado de óculos também, né, de óticas ou bijuterias, quer dizer, então ele quando ele está presente ali no comércio, né, fisicamente, ele consegue através dos vendedores receber todas essas informações. Então é muito importante que não se faça só a compra online, é preciso também que o consumidor vá também fisicamente às lojas para encontrar o meio termo, e ali ele consegue realmente ter ali um atendimento diferenciado, uma experiência diferente, né? E também para o lojista é um momento muito bom, porque ele pode vir a fidelizar esse cliente, né? Com essa experiência que ele passa para o cliente, fazendo o cadastro desse cliente, ele vai poder fidelizar esse cliente nas suas redes, né? Para ele poder fazer vendas futuras. É verdade, Cláudio, é até bom destacar isso justamente porque quando existe essa relação entre o vendedor e entre o cliente, acontece uma humanização em ambas as partes. A pessoa que está fazendo a compra, de fato, ela não vai pensar só na loja, ela vai pensar também na pessoa com que ela fez a compra. E isso também é uma via de mão dupla que o lojista também vai ter o exato mesmo pensamento. E um ponto até interessante sobre isso é que quando a pessoa vai na loja de fato, vai realmente presencialmente no local, ela também tem um contato não só com as tendências, sim, mas com o produto. Ela consegue saber exatamente o que ela está comprando, a qualidade, e pode sair até mesmo mais satisfeita. Sem dúvida. Quando ela vai à loja, né, vai fazer a compra de forma física, né, ela consegue ali sentir o produto, né? Ela toca ali no produto, na roupa, ou no calçado, ou na bijuteria, seja o produto que ela estiver comprando, ela sente aquele produto, experimenta o produto, vê o caimento que aquele produto deu, né? Então ela já vai com a compra certa. Às vezes, quando você compra através, né, de forma online, muitas das vezes você às vezes vem o produto e você experimenta, não, esse ficou grande ou esse ficou pequeno, e aí você tem todo aquele trabalho de fazer a devolução, né, para a empresa receber e aí mandar o tamanho que você entendeu que vai ser melhor para você. Então, às vezes aquilo leva um tempo, aquilo às vezes demora. Entendeu? Leva um tempo, pode levar também uma frustração por parte do cliente. Então, essa questão que eu tinha comentado do meio termo é importante justamente por isso. Às vezes você pode ir na loja, você conversa com a pessoa, você faz uma compra e depois, nas próximas compras, você pode fazer ela mesmo pela internet, porque você já conhece o produto, você já sabe como é que é, então é aquele meio termo. Você vai tanto presencialmente quanto online e assim a experiência fica boa tanto para o cliente tanto para o vendedor. Perfeito, isso mesmo. A experiência dessa forma ela é ideal tanto para o consumidor como também para o vendedor, tenha certeza disso. E Cláudio, a gente está conversando essa questão mais nacionalizada. E aqui em Petrópolis, como é que está essa situação das compras online? Olha, Petrópolis ele vem seguindo a mesma tendência do mercado nacional em termos de percentual. O percentual que nós temos hoje aí no Brasil pelo volume de compra, aqui vem acompanhando da mesma forma. A diferença é que aqui, como é uma cidade interior, às vezes se torna mais fácil a pessoa buscar a compra presencial também. Porque, veja bem, você está aqui no centro, né, passeando, olhando, e de repente você vê uma vitrine, tem um atrativo, um determinado produto, uma promoção, um preço especial, um desconto, e aquilo faz com que você vá até a loja ali e às vezes você acaba até consumindo mais. Quer dizer, então, para cidades como Petrópolis, cidades de interior, né, você hoje consegue ainda manter um volume maior de vendas presenciais do que nas grandes cidades, porque nas grandes cidades você tem aquele problema do deslocamento, é muito difícil, às vezes a vida, né, nas grandes metrópoles é muito corrida, é muito agitada, às vezes a pessoa está no trabalho, já sai do trabalho, sabe que vai demorar às vezes muitas horas para pegar o seu transporte, chegar até em casa, aí ele evita de passar no comércio, né? E aqui não, Petrópolis não tem esse tipo de problema, né? Você consegue aqui ainda sair do seu trabalho e às vezes ter tempo ainda para você poder correr o comércio e de repente você ali resolve alguma coisa ali de imediato. É verdade, e até um outro ponto para destacar é que a segurança aqui da cidade também permite isso.
Porque muitas vezes numa grande metrópole, no próprio Rio de Janeiro, não é tão seguro. Então a pessoa tem o medo de ficar realmente dando a famosa voltinha e dando uma olhada nas vitrines. Aqui em Petrópolis, por conta da segurança que a gente tem aqui na cidade, é possível que a pessoa vá dar uma volta na rua realmente, ficar parada na frente da vitrine dando uma olhada nas novidades. Isso permite também. Não, permite. Ainda permite que ela fique em frente à vitrine olhando ali e com o seu celular na mão, que não é permitido no Rio de Janeiro. Se você estiver no Rio com o seu celular na mão, você está arriscado alguém vir e pegar aquele seu celular e não. Mas aqui realmente é uma cidade realmente muito segura e você então tem essa possibilidade de gerar esse conforto para o cliente. Digo que isso é um conforto, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o centro da cidade do Rio de Janeiro, as lojas lá elas fecham às 6 horas da tarde e as pessoas que estão ali, elas quando saem do trabalho, o mais rápido possível, elas querem sair dali do centro. Por quê? Por medo. É o que você falou, de assalto, né? Começa a esvaziar e a pessoa fica naquele receio, naquela tensão. Não, eu não posso ficar sozinho aqui, que eu posso ser assaltado, eu posso... Então, realmente tem. E Petrópolis, não. Petrópolis, a pessoa, o cidadão aqui pode sair, pode caminhar pelas ruas tranquilamente, pode visitar as lojas e ele não vai ter o problema que as pessoas têm nas grandes metrópoles. É verdade. E também um outro ponto justamente sobre a importância e a participação desse comércio presencial aqui na cidade é que Petrópolis, além de ser segura, além de ser uma cidade interior, também é uma cidade muito turística. Então, às vezes, é um visitante qualquer que está na cidade e ele está ali passando pelo centro, ele vê uma roupa de frio aqui em Petrópolis, a gente tem bastante, e ele para comprar. Sem dúvida, quer dizer, o turismo realmente, o turista que vem aqui na nossa cidade, né, ele é atraído para cá e muitas vezes o que você falou, o que a gente às vezes vê muito turista chegando às vezes na cidade e aí você vê, o cara está sem agasalho e a temperatura está baixa para nós, imagina para ele que vem lá da Baixada, ou que vem do Rio de Janeiro, ou que vem de alguma outra região litorânea, né, onde o clima é mais quente. E às vezes ele chega aqui, é o que você falou, ele está desagasalhado, ele passa ali no comércio, vê uma loja, vê um casaco bacana e tal, e acaba comprando. Realmente isso vem acontecendo muito. E isso acontece tanto no nosso comércio aqui, do Centro Histórico, como no comércio da Rua Tereza, como no comércio de Itaipava, o comércio do BIM, quer dizer, então ele vem e ele encontra realmente esses produtos que às vezes ele não encontra lá na região dele, porque é uma região muito quente e não tem necessidade. Não tem necessidade. E chegando aqui, ele encontra a necessidade e acaba realmente gerando esse consumo. É verdade. Cláudio, a gente podia conversar muito ainda, mas o nosso tempo está acabando. Tem algum ponto que você queira destacar sobre essa questão das tendências de consumo online ou do próprio consumo aqui em Petrópolis? Olha, o que eu quero destacar é que o consumidor, eu sei que hoje em dia para o consumidor é muito mais cômodo ele fazer as compras de forma online, mas eu quero aqui dizer ao consumidor, não deixe de fazer também as suas compras de forma presencial. Isso é muito importante porque ali você vai adquirir experiência, você vai receber ali um atendimento muito melhor e você vai acabar saindo ali com o seu produto que você pode usar naquele mesmo momento ou mais à noite, né, para um evento especial, uma ocasião especial. Então, eu acho que a forma de comprar pode se comprar online, mas também nós temos que manter, né, e dar continuidade à forma como a gente comprava no passado, né? A forma presencial. É verdade, fazer como a gente mesmo destacou, aquele meio termo. Mantém as duas compras, tem a comodidade de um e também tem o conforto de outro, a segurança do outro. Exatamente. Então, aquele meio termo é essencial tanto para a economia, para os pequenos negócios, para os grandes negócios aqui da nossa cidade. Perfeito, isso mesmo. Cláudio, perfeito. Muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate hoje. Eu que agradeço a você, agradeço o Correio da gente poder ter essa oportunidade e nos colocamos à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui para poder esclarecer cada vez mais essa questão do nosso comércio de Petrópolis. Muito obrigado. Perfeito, Cláudio, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e, como eu já falei, a gente vai conversar um pouco agora com a Rafane, que é uma historiadora, e vai falar um pouco sobre a Casa da Morte, que foi recentemente desapropriada aqui em Petrópolis. Boa tarde, Rafane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, para a gente poder começar, pode se apresentar para o público, por favor? Então, meu nome é Rafane Paixão, eu sou pesquisadora, trabalhei na Comissão Municipal da Verdade aqui de Petrópolis, sou professora de História também e faço parte atualmente do Grupo Pró Memorial Casa da Morte, que é um grupo que foi composto após a Comissão da Verdade, que compõe o Centro Alceu Moroso Lima, Aline Hickley, que é jornalista, Glauber Montes, que é historiador, Samantha Quadrati, professora da UF, são o João Fabre, que é advogado também, algumas pessoas que se juntaram para lutar para que essa casa se transformasse no memorial. Então, Rafane, para quem não conhece, porque a Casa da Morte tem uma importância muito grande aqui em Petrópolis, é realmente um marco histórico da cidade. Você pode explicar um pouco o que foi a Casa da Morte? Então, a Casa da Morte, ela tem grande relevância por ser aqui em Petrópolis. Então, para nós petropolitanos, né, por que vai ter uma casa clandestina, né, um centro clandestino de tortura, desaparecimento de pessoas, sequestro e morte, né? Então, por que foi escolhida a cidade de Petrópolis para sediar essa casa? Eu acho que é a primeira pergunta que vem à tona. Mas ela tem uma repercussão muito nacional, né? Nacional porque não eram militantes necessariamente de Petrópolis que eram assassinados e levados para lá. Eram pessoas do Brasil inteiro. Então, ela tem uma relevância nacional muito grande, por isso que essa repercussão da desapropriação, ela atinge pessoas de diversos lugares, do país e fora também. Então, eu acho que assim, a Casa da Morte, ela ganhou uma relevância internacional, quando a gente para pensar que a América Latina foi vítima de diversos golpes, né? E no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, e recentemente teve umas manifestações no Uruguai e tudo mais. E é isso, assim, é você saber que você vai ter um centro de memória num lugar onde as pessoas, era uma casa, uma residência, que foi cedida ao Centro de Informações do Exército, e para essa casa eram levadas pessoas militantes que eram opositoras ao regime, à ditadura militar. Então, essas pessoas eram sequestradas. Por que a gente fala sequestrada? Porque ela não era levada para uma delegacia, ela não era documentada. Então, se qualquer parente quisesse procurar, não ia saber onde achar, porque essa era uma casa que era clandestina, que era secreta. Então, as pessoas eram trazidas para cá, eram seviciadas até tirarem as informações necessárias, e depois elas eram assassinadas e os corpos desaparecidos.
a gente só tem ciência, né, da Casa da Morte, porque teve uma militante que conseguiu sobreviver e denunciar, que foi Inês Etienne Romeu. Foi uma mulher que foi presa em maio, em São Paulo, por isso que eu estou falando dessa lógica, né, foi presa em São Paulo e aí foi torturada pelo delegado Fleury, um dos grandes carrascos da ditadura militar, e falou que tinha um ponto de encontro em Cascadura, no Rio de Janeiro, e lá ela, ao invés ela não tinha um ponto, foi um blefe, e aí ela acabou se jogando na frente de um ônibus para tentar o suicídio, para acabar com as torturas. Só que aí, depois disso, ela foi levada para um hospital e depois trazida para cá, para a Casa da Morte. E aí ela combinou, né, entre aspas, muitas aspas, com os torturadores que ela ia voltar. E aí, quando ela fosse solta, ela ia voltar para a organização para denunciar as outras pessoas que eram opositoras ao regime. Só que ao invés de fazer isso, ela tinha provavelmente isso, né, planejado na mente dela, ela se entregou para as autoridades, então ela estava fichada. Então, se ela fosse assassinada ou morta de alguma maneira, iriam saber. E aí, depois de 10 anos presa, ela chegou e veio reconhecer a Casa da Morte, reconhecer o dono da casa, por exemplo, que foi Mário Loders, né? Um alemão, filho de Richard Loders, que também era um alemão, foi preso como espião nazista. Olha como é que as histórias vão implicando, tudo né? Conectado. Então, o Richard Loders, que foi preso como espião nazista em 42, o filho dele, na década de 1970, né, em 71, cede a casa ao exército para que essa casa sirva de centro de tortura. Então, assim, a história é muito interessante. Eu sou professora de história, às vezes a gente acaba fazendo essas implicações. Ela não tem um ponto final, né? Então a gente vai voltando atrás e a gente vai conseguindo compreender. E por isso que é tão importante a gente pensar nessa casa hoje como um centro de memória, né? Para quem não sabe, a gente já até trouxe recentemente aqui na TV Correio da Manhã, assim que foi anunciado, a Casa da Morte foi desapropriada realmente depois de um longo processo. Ela conseguiu ser desapropriada e vai servir como memorial para esse período tão sombrio da nossa história aqui do Brasil. Não, eu acho que é muito importante a gente colocar, porque a gente, né, tá nessa luta há muito tempo, mas, né, antes do meu nascimento já tinha gente lutando por isso, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com memória, né? E a questão das memórias difíceis, essas memórias sensíveis, como o genocídio da população indígena, o sequestro e escravidão de pessoas africanas, isso tudo é meio que jogado para debaixo do tapete. E a ditadura militar também é algo que é jogado. Não vamos pensar nisso. Mas não, vamos repensar o que aconteceu, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É muito importante ter o conhecimento da história para não repetir certos feitos, não é mesmo? Exatamente. E na história a gente consegue ver algumas coisas se repetindo, né? Alguns fatos se repetindo. Claro que não da mesma maneira. E é por isso que a gente deve conhecer e reconhecer, né? Essa história da agora, né? Finalmente a gente conseguir a desapropriação. A gente vem num processo muito longo, e aí eu falo como Grupo Pro Memorial e Comissão da Verdade. Foi primeiro a gente tentar o tombamento da casa. Então, como é uma casa que tem grande relevância nacional para militantes, para filhos, né, vítimas e tudo mais, a gente parece que está dando muita notícia e parece que as pessoas não perceberam que agora a gente tem a missão da posse. Então, assim, agora é o passo, não é o passo final, mas assim, é um passo essencial, né? E porque assim, conseguimos tombamento, tombamento do INEPAC, tombou, destombou, porque também parte da classe conservadora não quer que essa história venha à tona, né? E aí votou contra o tombamento da Casa da Morte e tudo mais. E aí a gente vai ver que há também essa disputa de memória, né? O que memória que a gente quer ter da cidade de Petrópolis? E aí, felizmente, a gente está tendo uma discussão muito interessante na cidade. Vários historiadores, saiu um livro, não sei se vocês já falaram, né? Que fala de Petrópolis, o outro lado de Petrópolis, historiadores falando, né? Não é só o alemão que veio para Petrópolis, teve o povo preto que veio para Petrópolis, teve os portugueses que foi para a região do Caxambu, do Bonfim. Isso tudo compõe a nossa sociedade. Inclusive pessoas que participaram desse tipo de cena lamentável, né? Como tortura e assassinato de pessoas que eram opositoras, né?
Me perdi um pouco, Hugo, pode relembrar? Não, a gente está conversando, falando sobre a importância da valorização desse período da história, e um ponto que você citou que eu queria destacar, que é muito interessante, essa questão que a história é tão complexa, ela tem tantas facetas, ela tem tantos pontos de vista, que mesmo querendo acompanhar tudo, acaba sendo difícil. Então é muito importante que a cada momento seja valorizado, que as pessoas tragam à tona realmente, porque a história é muito complexa e ela é muito ampla. Petrópolis, apesar de ser uma cidade interior, ser uma cidade considerada até mesmo pequena, querendo ou não, tem uma história riquíssima, além da que já é conhecida, porque Petrópolis é conhecida como a cidade imperial, mas a história dela não é só isso, é muito maior. Então, remonta, né, os indígenas coroados, remonta os quilombos que tiveram na cidade, né? Então é muito interessante, porque tem um historiador que fala que a história é uma colcha de retalhos. Né? Eu vou estar concedendo essa entrevista aqui, você vai ter uma percepção do que eu estou falando, quem está em casa vai ter outra percepção, e assim a gente vai montar essa colcha com base na nossa experiência pessoal, com base no que a gente está vendo, mas sem esquecer que, claro, existem os fatos que comprovam. Cada um vai ter uma percepção, claro, mas houve, né? Aconteceu essas questões na história da cidade. E aí a importância do Centro de Memória é exatamente isso. O que a gente tenta pensar para a questão da população petropolitana, né? Primeiramente, a gente já é uma cidade turística. Ter uma cidade turística também com uma questão de memória, não só voltada para a questão do Império, né? Do Brasil, claro, o Museu Imperial é essencial, Palácio de Cristal é fundamental. A gente tem também diversas fábricas que foram desativadas, eu acho que isso também é fundamental para mostrar uma Petrópolis fabril. E a gente tem agora um centro de memória que vai ser uma referência, né? Não é um museu que vai ficar lá separado, não. O que a gente pensa, o que a gente está planejando, claro que, né, o grupo ele propõe como sociedade civil, mas vai ter a gestão da Federal Fluminense, o Ministério de Direitos Humanos, eles que vão amarrar isso, mas é porque para trazer à tona essa questão de memória, as pessoas falam, gente, mas por que pensar nisso? Aí a gente vê a limitação, né, muitas vezes, porque assim, você não vai a Machu Picchu visitar uma cidade, você não vai à Alemanha e não visita lá os campos de concentração, não é porque é uma memória bonita nem feliz, mas é uma memória. E até em honra às pessoas que morreram, que passaram por esse tipo de situação. Então, são vários vieses que a gente pode ter a partir de um mesmo centro. E assim, o centro, o memorial, né, que a gente pensa em fazer, o Memorial Ex-Casa da Morte, eu acho que ele é voltado exatamente para isso, para relembrar, né, para mostrar que as pessoas que lutaram por democracia, por justiça social, que essas pessoas, elas estão presentes, que elas não simplesmente morreram, e isso deixa um legado, isso da filosofia africana que eu acho que me complementou demais, de entender que as pessoas não simplesmente morrem, né, elas ficam, o seu legado deixa esse rastro. É o fato da gente ter uma memória na cidade de Petrópolis, também do que a cidade, do que as pessoas são capazes de fazer, né? E aí a gente pode ver estudos, por exemplo, a respeito de violência coletiva, né? Como as pessoas agem, e se você não representar isso, às vezes assim, isso é estudado, né? Briga de torcida, por que todo mundo foi em cima de uma pessoa? Esse espírito coletivo, jamais uma pessoa sozinha, bom homem, pai de família, um carinhoso, iria agredir uma pessoa da forma como foi agredida. Mas tem aquela questão coletiva. Então, assim, vamos repensar. Porque numa situação dessa, será que a gente não pode repensar esse tipo de atitude? E é um reconhecimento do Estado brasileiro, né? Da responsabilidade do Estado brasileiro, que penalizou, né? Como eu posso dizer? Não teve uma execução, não teve um julgamento, né? As pessoas foram simplesmente assassinadas sem nem sequer ter um julgamento. E aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, né? Exatamente. Então já é algo que, mesmo se o julgamento fosse feito, nunca teria sido essa pena que a pessoa ia receber. Um ponto que você fez uma comparação, eu acho que se enquadra bem numa comparação com os campos de concentração que a gente tem na Europa, a gente tem na Alemanha, tem também na Polônia, na Áustria, que realmente
é a parte da história que não é bonita, como você mesmo disse, mas é importante. É a história, é o que aconteceu. Então precisa ser reconhecido. É importante justamente, como você mesmo destacou, para as pessoas, as famílias das vítimas, é importante que isso realmente seja reconhecido, que é um fato, já aconteceu e, querendo ou não, precisa ser lembrado. Não, exatamente. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente está trabalhando, a gente está crescendo nessa questão de memória no Brasil. A gente vê o Cais do Valongo, né, onde escravizados eram levados, que está sendo reconhecido, é hoje, né, um dos grandes pontos de turismo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que Petrópolis tem também essa capacidade de trazer e vai ser bom para o cidadão petropolitano ter consciência disso, vai ser bom para a cidade ter mais esse local de visitação, de pensamento, de conscientização, né? Porque o Brasil, como a gente estava falando aqui, não tinha condenação à morte, mas também é signatário, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa questão da tortura, ela também não é uma prática que o Brasil deveria ter, né, que o Estado brasileiro deveria ter. Então, a partir desse momento, mas é uma outra ilegalidade. A questão do sequestro, pelas pessoas não estarem documentadas, é uma outra violação. Então, até dentro da ditadura militar, dentro desse regime, haviam várias ilegalidades, né? É verdade. E, Rafane, você como uma pessoa que realmente participou ativamente desse grupo para poder realmente realizar essa desapropriação e futuramente, que vai acontecer o mais rápido possível, de transformar o local realmente em um memorial, como que é a emoção de ver que realmente está quase lá? Nossa, eu acho que quando a gente viu a notícia, a Samantha Quadrati, que eu falei que é professora da UF, ela mandou, falou, gente, eu tô vendo aqui, ela estava no Arquivo Nacional, a Paula Franco, que é do Ministério de Direitos Humanos, saiu a emissão da posse. E a emissão da posse é isso, assim, o proprietário, né, tem 120 dias para entregar a chave. Então, assim, a gente tem essa data. Eu acredito que menos de 100 dias. E é realmente uma emoção muito grande, assim. E aí, a gente finalmente conseguiu falar, porque eu tenho contato com alguns familiares, fala, gente, olha só, a gente conseguiu. E aí eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, porque realmente é uma conquista muito grande. E vem muito, como eu estava falando, vem muito antes de mim. Isso aí é de 1970. Sabe, eu sou da década de 80, então assim, você falar com os familiares emocionados e, nossa, agora a gente vai, e eu vou poder entrar, e fica todo mundo, né, nessa vontade de querer estar presente. E aí, assim, é um lugar sim pra gente visitar, pra gente contemplar, pra gente repensar, e da gente se emocionar e ficar feliz por uma conquista, né, porque são tantas derrotas, né, que a gente vai tendo, quem defende essas pautas, que quando a gente tem uma conquista como essa, eu acho que a gente tem que comemorar. Eu falo com meus alunos, né? Agora tirando completamente a parte... porque igual um pincher, sabe? Quando você fica tremendo, pulando e chorando, tudo ao mesmo tempo. Foi mais ou menos assim. Foi um momento realmente de muita emoção, de realmente uma realização de um trabalho que, como você mesmo disse, vem de antes mesmo de você. Não, é importante ressaltar que vem da OAB, vem da... Grupo Tortura Nunca Mais, Comissão de Mortos e Desaparecidos, vem dos grupos de Memória, Verdade e Justiça, familiares, filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, Inês Etienne Romeu, por ter sobrevivido e por ter denunciado, né? Imagina você ficar 9 anos presa, ser a última presa política, e você vai ao lugar aonde você foi ser viciado por 3 meses. Né? De uma postura tão forte, de uma personalidade tão importante, né? Em nome de todas as pessoas que tombaram naquele lugar, né? Por todos os filhos e netos que não tiveram, né? Porque a gente fala disso, às vezes parece que a gente tira a humanidade, né? Não, a gente tem que colocar, é um filho, pensa assim, é um filho que desaparecer você nunca mais vai ver. É o seu pai que você nunca mais vai ver. É a sua mãe. Então, assim, isso envolve famílias. Então, assim, quando a gente fala que a ditadura militar, o quanto ela matou, o quanto ela torturou, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um grupo de pessoas que foi atingido e é muito grande. É verdade, é muito grande e realmente é um ponto que a gente precisa realmente revisitar nesse momento da nossa história, porque é um momento da história que realmente precisa ser reconhecido. Ele aconteceu e
por favor, e que tomara que nunca mais aconteça. Que nunca mais aconteça. Rafane, a gente podia continuar conversando muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Tem mais algum ponto que você queria destacar? Não, eu gostaria de agradecer ao convite, é sempre importante para a gente falar sobre a causa. Agradecer a todo mundo. Para quem tiver dúvida, gente, eu acho que cabe questionar, né? Mas há estudos, há comprovação, né? Então, assim, a gente não está falando de alguma coisa por achismo, né? Eu sou pesquisadora de uma universidade muito reconhecida, então não sou só eu, são várias pessoas, então são vários elementos. Então, a partir do momento assim, eu não acredito nisso. Tá, mas qual é o argumento que você tem? Vamos discutir, vamos dialogar. A gente está aqui para isso também. Felizmente, estamos num Estado democrático, no qual a gente pode discutir, pode aventar. E agradeço muito a oportunidade, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Casa da Morte vai virar um memorial. Exatamente. Grata. Rafane, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigada. Gente, agora eu vou encerrar nossa entrevista sobre esse tema tão importante e também a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.